Hoje nós vamos avaliar a canção Purifica-me, do Kleber Lucas, né? Então a gente vai cantar, eu vou tentar aqui executar a canção da melhor maneira que eu puder, tá bom? A gente não, eu até pensei, né, em fazer o nosso Graça, Música e Poesia, colocando as canções de fato, né? As canções originais e oficiais, tá? Mas por uma questão de direitos autorais, né, pode ser que haja algum problema, tá bom? A gente usa algumas canções, por exemplo, em nossa transmissão de domingo, né, do culto racional. Nós até usamos, mas são canções que são autorizadas, né? E as canções que nós estamos apresentando aqui, né, que vamos apresentar, né, já apresentamos uma na semana passada, nosso primeiro programa, e a de hoje, as demais, a gente não tem certeza absoluta se são autorizadas a tocarem, né? Então eu optei por realmente tentar cantar. Tá bom? Eu até acharia até melhor colocar música mesmo original. Mas por essa questão eu vou tentar executar todas as canções, né? Eu não tenho muito tempo assim para ensaiar, mas eu dou meu jeito, né? Então consegui dar uma passadinha rápida e vou tentar então executar para vocês aqui essa canção hoje e fazer uma análise da canção à luz da palavra, tá? À luz do Evangelho da Graça, tá bom? Deixa eu colocar aqui a minha colinha, né? Eu sempre deixo a letra aqui para mim. Então eu vou cantar essa canção não com o intuito de louvar. Antes de falar isso, né? Eu quero deixar claro que o nosso intuito com Graça, Música e Poesia, tá? Não é debochar de ninguém, tá bom? Não é falar mal de ninguém, não é a crítica pela crítica. Quero deixar isso muito claro, tá bom? Com todo o respeito que nós fazemos aos cantores, compositores das canções. Tá? Em momento algum a gente quer atacar ninguém, não é um ataque pessoal. Tá? É uma análise à luz da nossa fé. Né? São canções tidas como canções cristãs, né? Entre aspas. A gente tem que ver se essas canções estão em linha com a palavra que nós defendemos. Nós aqui, nosso ministério, defendemos a palavra da graça, né? O Evangelho da Graça. E será que essas canções estão em linha com o Evangelho? A gente vai apresentar algumas canções, analisá-las à luz da graça. Tá? Pretendemos também, num futuro não muito distante, trazer canções próprias nossas, de irmãos, em linha com a graça, apresentar essas novidades para vocês. Esse é o nosso intuito, tá? Mas boa parte do nosso programa vai ser dedicado a isso, a fazer análises de letras de canções famosas, aí, conhecidas no meio gospel, né? E para nós vermos se elas estão em linha com a palavra, a gente acaba aprendendo, né? A gente faz essa crítica construtiva ao compositor, ao cantor. Eu entendo que é uma crítica construtiva, né? E a gente acaba aprendendo também. É uma forma diferente da gente estudar a palavra, né? Tá bom? Bom, vamos lá então. Vamos apresentar a canção Purifica-me, do cantor Kleber Lucas. Pelo que eu entendi nas minhas pesquisas, pelo que eu entendi, a canção é dele, né? Ele é o intérprete e ele é também o compositor da canção, tá? Então, deixa eu tentar apresentar da melhor maneira aqui. Vamos lá. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Quero estar sempre em tua presença, e é por isso que eu clamo a ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Sim, eu quero expressar teu louvor como um vaso de honra na casa do rei. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para os teus rios. Quero contemplar a tua face, sim, é o que eu mais quero, meu Senhor. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo. Eu não sou merecedor desse amor, mas sei que tua graça me basta.
Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Quero estar sempre em tua presença, e é por isso que eu clamo a ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Sim, eu quero expressar teu louvor como um vaso de honra na casa do rei. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para os teus rios. Quero contemplar a tua face, sim, é o que eu mais quero, meu Senhor. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo. Eu não sou merecedor desse amor, mas sei que tua graça me basta. Purifica-me. Aí. Essa é a canção. A gente vai analisar agora a letra. Deixa eu voltar para o meu retorno aqui. Vamos fazer então uma análise dessa letra que a gente acabou de apresentar. Será que essa letra está em linha com o que o Evangelho da Graça nos revela? Quem já é experiente na graça já deve ter estranhado, né? Alguma coisa na letra. Então vamos fazer uma análise aqui. Então vamos lá, queridos. O que essa letra aqui diz? Começando, né? Lembrando que a letra, até onde eu sei pelas minhas pesquisas, é do próprio Kleber Lucas, né? Ele é o intérprete, ele é o compositor da letra, pelo que eu pude entender, tá? Se eu estiver errado, depois eu deixo na descrição do vídeo o compositor, tá bom? O cantor, perdão, o cantor é o Kleber Lucas, mas se o compositor for outro, depois eu deixo embaixo do vídeo aí o nome do compositor, mas eu acho que é o Kleber Lucas mesmo, tá? E como eu falei, é uma crítica construtiva, tá? Não é um ataque pessoal, nada a ver, né? É apenas uma forma da gente, né, aprender a palavra e avaliar essas canções, né? Porque muitas das vezes, nós que estamos na graça mesmo, né, ou muitos irmãos novos que estão se achegando à graça agora, a pessoa, de repente, não toma... não tem aquela noção, né? E ela acaba cantando essas canções que são supostos louvores a Deus, né? E que, na verdade, não estão louvando a Deus, porque para louvar a Deus, amado, primeiro tem que exaltar o Senhor, né? Tem que ser de todo o coração, tem que ser para exaltar a Deus. Esse é o primeiro ponto, no meu modo de ver. E o segundo ponto é que a letra ela tem que cantar a palavra, ela não pode contrariar o que a palavra diz, para que seja um louvor autêntico. Tem que ser feito para engrandecer, com o único, exclusivo, né, intuito de engrandecer a Deus. Né? É claro que você pode dizer, Cristiano, mas a música ela tem também o intuito de evangelizar. Sim, claro que tem, mas primeiro lugar é engrandecer a Deus. É por isso que se chama louvor, né? Você vai louvar a Deus. É claro que você pode ter um intuito, né, secundário, que no caso é evangelizar, obviamente, né? Sempre tudo que a gente faz é pensando em evangelizar, é levar a palavra. Mas, fundamentalmente, a canção tem que exaltar o Senhor, tem que ser feita para isso. Sabe, quando você estiver compondo, se você for um compositor, você tem que compor com o coração voltado para Deus. Eu vou louvar a Deus com essa canção, é para Ele, eu vou louvar o Senhor. Ela vai evangelizar? Vai, mas o primeiro lugar é louvá-lo. Agora, e também tem que estar em linha com a palavra. Então, você que conhece a graça, está conhecendo agora, já conhece de bastante tempo, você tem que se atentar para isso. Você não pode cantar canções que têm a letra fora da palavra e achar que está exaltando a Deus, né? Não pode. Tá? A nossa confissão ela tem que estar em linha, né, com o que o Evangelho nos revela. Né? Então, você tem que falar o que você crê. Né? Como Paulo fala, criei, por isso falei. Então, a nossa confissão tem que estar em linha com o Evangelho. Então, vamos começar aqui a canção Purifica-me. Né? Então, ela começa aqui, ó, purifica-me, Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Quem conhece a graça já começa a estranhar, né? Porque o que a graça revela? A graça revela que nós,
que os eleitos de Deus, aqueles que estiveram antes da cruz, né, foram purificados pela morte de Cristo, e que nós que já nascemos com a graça estabelecida, já nascemos sem pecado, totalmente puros, espiritualmente falando. Porque nós já nascemos com a obra consumada. A obra foi feita na cruz, né? Foi firmada na cruz, confirmada na ressurreição, né? E nós já nascemos depois de tudo consumado, né? E aqueles irmãos que estiveram, né? Aqueles que compuseram ali a igreja que a gente chama de primitiva, né? Porque foi a igreja dos primeiros anos da era cristã, aqueles irmãos nasceram ainda debaixo do pecado. Tá? Então, esse tipo de pedido, Senhor, purifica-me, ele até teria sentido antes da cruz. Né? Antes da cruz, esse pedido faz sentido. Né? Então, no caso do Kleber Lucas, quando compôs essa canção, para cantar, se ele estivesse lá, naquele tempo antes da cruz, ainda debaixo do pecado, debaixo da lei, aí faria sentido. Senhor, purifica-me, né? Seria até um pedido profético em relação à graça, porque a graça é isso, a graça foi a purificação dos eleitos de Deus, a santificação, a redenção. Tá? Então, a purificação que o sangue do Senhor trouxe, já aconteceu, por isso que eu coloquei no passado, trouxe, não trará, trouxe. Então você não pode hoje pedir para o Senhor te purificar. E vocês compreendem isso? Me purifica. Não, Ele já fez a obra. Você não pode pedir o que Deus já lhe deu. Deixa eu dar uma olhadinha no retorno aqui rapidinho. Ok. Então, esse pedido, purifica-me. Aliás, amado, eu nem testei o áudio, hein? Desculpa, gente, olha. Eu realmente preciso da minha esposa para me ajudar, mas hoje ela não pôde de novo. E eu não testei o áudio. Deixa eu testar para ver como é que está. Rapidinho. Senão eu estou falando, já cantei, né? Está perfeito. Eu esqueci de fazer isso, amado. Estava mais uma vez na correria hoje, né? Eu esqueci de testar o áudio, que me perdoe, tá? Mas está tudo bem ali. Então, o que acontece? Purifica-me, né, Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Não faz sentido na graça pedir isso. Ele diz, quero estar em tua presença, é por isso que eu clamo a ti. Isso é uma outra coisa que não faz sentido, né? Mas eu quero me ater a essa questão aqui primeiro do purifica-me. São 3 pontos que eu separei para... Existem outros pontos, mas eu separei 3 pontos fundamentais, né, para a gente tratar aqui. Primeiro, essa questão da purificação. Vamos ver, amado, que não faz sentido, né, você pedir para Deus purificar, porque o sangue dele já foi derramado e já purificou, a obra já está completa. Então, observe aqui. Vamos ver, então, aqui, a gente ia ler sobre purifica-me, né? Então, vamos observar que não faz sentido, de fato, você ter essa ideia de pedir purificação, purifica-me pelo teu sangue. Não faz sentido. Vamos observar, vamos ler aqui, por exemplo, Colossenses, capítulo 1, verso 14. Vejam só. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Veja o que está frisado aí. Nós temos a redenção pelo seu sangue. Redenção. Redenção é o quê? O resgate. Já foi feito o resgate do pecado. Redenção é resgate, é salvação. Então, o povo que estava lá preso debaixo do pecado foi retirado do meio do pecado. O pecado foi tirado do meio do povo. E nós que nascemos na nova aliança já nascemos livres do pecado. Então, a redenção que o sangue traz já foi feita. A redenção já foi realizada. Então, você não pode... se eu me purifico, ele vai dizer, não, meu filho, eu já o purifiquei. Eu já morri, já ressuscitei. Já purifiquei, a obra está completa. Vamos ver outro exemplo. Colossenses 2:10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Note que está aí frisado. Estáis perfeitos. Note que é uma obra já consumada. Você está observando que é algo já feito, já realizado?
e estáis perfeitos nele. Note a posição que o Senhor deu para os seus filhos. A posição de redimidos, né? No caso, quem esteve lá antes da cruz, né? Nós já nascemos sem o pecado, amados. Já nascemos livres daquele império de trevas que existiu antes da cruz. Tá? E, quando se fala em resgate, se fala de quem esteve lá preso, debaixo do pecado. Nós fomos resgatados, nós hoje fomos resgatados, podemos dizer assim, do ponto de vista do entendimento. Né? Nosso entendimento estava preso no ateísmo, sei lá, nas obras da carne, nas feitiçarias, nas religiões em geral, e a nossa mente foi resgatada. Neste sentido, sim. Mas do ponto de vista do que Paulo está falando aqui, né, que a redenção pelo sangue, ele foi principalmente para quem esteve lá. Nós fomos libertos indiretamente, ou seja, nós já nascemos livres, né? Mas o povo antes da cruz estava lá preso, eles foram redimidos. A redenção já foi feita, o resgate já foi feito, já foi realizado. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Estás perfeitos nele. Perfeito no grego é pleno, é completo, é sem nenhuma falta. É o cumprimento, como nós costumamos dizer, né? É o cumprimento do Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós não podemos mais usar esse verbo no futuro, né? Nada me falta. Por quê? Porque está escrito. Vamos ler de novo? Olha só. E estás perfeitos nele. Como eu falei, no grego é pleno, completo, sem falta, cheio até o topo, né? Cheio até a borda. É a nossa posição. Então, se você diz, purifica-me, você está dizendo, olha, eu tenho faltas ainda. Eu tenho, entre aspas, sujeira, né? Eu tenho máculas, né? E o que o Paulo diz que a igreja é? A igreja é sem ruga e sem mácula. Não é o que Paulo fala? Como ele classifica a igreja? Que a igreja é sem ruga e sem mácula, mas santa e irrepreensível. É a nossa posição. Então, se você diz, purifica-me, você está dizendo, poxa, eu tenho mácula. Então, Jesus falhou na sua obra. É isso que a pessoa está dizendo. Hebreus 10, versículo 10. Vamos ler. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Essa aqui é a nova versão internacional, tá? Por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo. Está vendo? É por essa vontade, ou seja, por esse meio, sabe? Através disso, ou seja, da morte do Senhor, o sacrifício do corpo de Jesus oferecido uma vez por todas, fomos santificados. Então você não pode pedir, né, Senhor, me purifica, do ponto de vista do sangue. Purifica-me no teu sangue. Na nova aliança não faz sentido pedir isso. Está claro? Ok. O que o texto da canção diz mais? Aí fala, quero estar em tua presença e é por isso que eu clamo a ti. Tudo bem, clamar faz parte, orar, buscar, né, falar, né? Ainda que a palavra diga, né, que nós não sabemos orar como convém, mas dentro das nossas limitações, nós somos chamados a orar. Tudo bem. Agora ele fala, quero estar em sua presença. Eu digo para você uma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã, nós já estamos sempre na presença de Deus. Entende? Por quê? Porque o Senhor já estendeu a presença dele até nós. Nós já estamos sempre na presença dele. Então você não tem que falar assim, eu quero estar em tua presença. Isso é antes da cruz. Antes da cruz havia separação do pecado, da lei, havia um véu. Mas o Senhor rasgou o véu. Entende? Então ele estendeu a presença dele a nós. Nós estamos sempre diante dele. Então você não tem que falar, eu quero estar em tua presença. Não, nós estamos. Aí a letra diz, purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Sim, eu quero expressar o teu louvor. Tudo bem, né? Como vaso de honra na casa do rei. Aqui está um ponto importante, é o segundo ponto que eu destaco hoje. O primeiro foi essa questão, né? Quando você fala em purificação pelo sangue, é uma purificação relativa ao pecado. Isso já aconteceu.
Inclusive, há uma confirmação clara na Bíblia, em Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Né? Diz que o Senhor aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então já está completo, já foi feito. Tá? Já foi feito. Então não faz sentido. Esse é o primeiro ponto. O segundo é esse. Eu acredito que quando o Kleber Lucas fez essa canção, ele estava com essa passagem que nós vamos ler agora em mente, que fala dos vasos de honra para uso do Senhor. Aqui, de fato, fala de uma purificação. Tá? Aqui fala de uma purificação. Mas não é purificação em relação ao pecado, em relação ao sangue. Tá? Você vê que ele abre o texto, né, da sua poesia, da canção, dizendo: purifica-me no teu sangue. A purificação do sangue tem a ver com pecado, isso já aconteceu. Agora, existe um outro tipo de purificação que fala aqui, que você não pode misturar as duas coisas. Tá? Então, observe aqui. Quando ele fala, purifica-me para que eu seja um vaso de honra na casa do rei, ele estava pensando nessa passagem aqui. Só que essa passagem aqui não fala de purificação em relação ao pecado. Tá? Essa passagem aqui, ela fala de um outro tipo de purificação. Então vamos ler. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 10 versículos 20 depois do 21. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 2, primeiro versículo 20, depois do 21. Vamos ler o 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. 21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, está vendo? Viu que nós frisamos aí? Será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Observe uma coisa, aqui está falando de ser vaso de honra, né? Existem dois contextos onde Paulo usa essa metáfora, tá? Ele usa essa metáfora quando ele se refere à predestinação, né? Que o Senhor nos predestinou para sermos filhos dele, né? E aí Paulo usa, né, vaso de honra, vaso de desonra, isso em relação à predestinação, salvação, justificação, etc. Isso é um outro contexto. Aqui o contexto é para ser útil na obra do Senhor. No contexto, o apóstolo Paulo fala, né, apresente-se a Deus aprovado. Então entendam uma coisa, quando ele fala se purificar destas coisas, estas coisas são doutrinas erradas. Claro, são obras erradas, práticas erradas, mas o ponto de Paulo aqui são as doutrinas, né? Porque Paulo fala, o que Paulo fala nesse contexto? Ele fala, apresente-se a Deus aprovado, né, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E no contexto ele cita, por exemplo, Himeneu e Fileto, que foram personagens que saíram da fé genuína e começaram a pregar outras coisas que não tinham a ver com o Evangelho. Então, Paulo falou, Timóteo, se purifica destas coisas. Note que a purificação aqui, ela não tem a ver com pecado, no sentido da condenação, do pecado que havia antes da cruz, onde a lei era a força do pecado. Não é isso. A purificação aqui é de ideias erradas, é de doutrinas erradas. Então você não pode falar, purifica-me no teu sangue de doutrinas, não. E outra coisa, a purificação em relação ao pecado, foi Jesus que fez. Essa purificação aqui destas coisas, que são doutrinas erradas, pensamentos errados, somos nós que temos que cuidar. Por isso que eu falei que havia uma diferença nessa purificação. Somos nós que cuidamos. Paulo fala, apresente-se a Deus aprovado. Quer dizer, a responsabilidade de você se apresentar aprovado é sua. A responsabilidade de você manejar bem a palavra é sua, você tem que buscar. A gente está aqui, por exemplo, né, sempre estudando, sempre trazendo conceitos. Então você, amado, tem um chamado a buscar. Está estudando, está crescendo, está lendo. Você que tem que se apresentar a Deus aprovado. Então, quando Paulo fala, purifique-se dessas coisas, não é no sentido do pecado, é no sentido do conhecimento, de doutrinas erradas, é manejar bem a palavra. Então, se purifique dessas coisas para você ser usado por Deus.
corretamente, porque como é que Deus vai usar alguém se alguém está fora da palavra? Se alguém está pregando doutrina que não tem a ver com o Evangelho, Deus não vai usar essa pessoa. Entende? Esse é o ponto. Então, esse conceito, como eu falei, o Kleber Lucas, quando compôs essa canção, certamente ele estava pensando nisso. Né? Ele estava pensando nessa passagem aqui. Purifica-me para que eu seja um vaso de honra na casa do rei. Mas só que ele usou o sentido da purificação do pecado. E aqui, nesse contexto de 2 Timóteo 2, Paulo está falando não de pecado, de outra coisa. Ele está falando de conhecimentos, de doutrinas erradas. Purifique-se dessas coisas, Timóteo, para que você seja um obreiro aprovado. E a responsabilidade de se purificar é nossa, em relação ao conhecimento. Entende que a letra, nesse sentido, ela não faz sentido algum, né? Vocês compreendem? Tá? São 3 pontos que eu falei, né? Primeiro foi em relação à purificação. Purifica-me pelo teu sangue. Esse pedido só faz sentido antes da cruz. Quem viveu lá antes da cruz, naquela época fazia sentido pedir isso. Hoje não faz mais. Tá? Ser vaso de honra para ser usado por Deus, neste sentido, a purificação é outra. Então você não pode usar a purificação que veio pelo sangue para se referir a esse tipo de purificação que Paulo fala aqui nesse contexto. É um outro contexto. Tá? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, vamos continuar lendo a letra, a gente vai ver o terceiro ponto. Olha só. Aí ele fala, né? Como vaso de honra na casa do rei, purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para os teus rios. Bom, até tudo bem ter uma licença poética, né? Mas eu também não aprovaria essa frase, uma vez que eu entendo que nós já fomos levados, né? Inclusive, como diz no próprio Salmo 23, né, que a gente entende que era um salmo profético, né, e que, como diz, né, o Senhor meu pastor, nada me faltará, nada nos falta, dizemos agora, né, e deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Isso já aconteceu, o Senhor Jesus já nos guiou, amado. Ele já morreu, ressuscitou, cumpriu a obra. Então, esse leva-me para os teus rios, poderia até ser uma coisa poética e tal, mas na verdade não, já fomos levados às águas tranquilas, entende? Tá? Então, aí fala, quero contemplar tua face, sim é o que eu mais quero, meu Senhor. Até aí eu entendo que tudo bem, né? Como Paulo até expressa, né? Hoje nós nos vemos como num espelho, mas depois nos veremos face a face. Isso é uma ânsia, né, muito bacana, eu entendo dessa maneira, né, que nós, filhos de Deus, temos. E eu creio que isso há de se cumprir na eternidade. Quando deixarmos este corpo, habitarmos o corpo glorificado, estivermos na eternidade, veremos o Senhor face a face. Essa é uma esperança nossa que nós aguardamos, que nós cremos. Né? E, então, até aí, eu particularmente não vejo nenhum problema nesse trecho aqui. Mas ele repete, purifica-me, Senhor Jesus. Agora veja o terceiro ponto que eu quero trazer hoje. Leva-me para o Santíssimo. Tá? Há um problema aqui porque esse Santíssimo, eu acredito, que o compositor estava se referindo ao Santo dos Santos, ao Santíssimo Lugar, à presença de Deus, onde Deus habita. Né? Está dizendo, leva-me ao Santíssimo. Mais uma vez eu digo, esse pedido teria sentido antes da cruz. Antes da cruz, o povo não tinha acesso ao Santo dos Santos, né, que era representado ali naquele templo dos judeus, né, era representado naquele lugar onde só o sumo sacerdote ia, uma vez por ano, oferecer sacrifício. Havia um véu que separava. Né? Então o povo não tinha acesso. Antes da cruz, você poderia dizer, Senhor, me leva ao Santíssimo. Me leva onde o Senhor se manifesta, onde o Senhor está. Antes da cruz faria sentido. Na graça não faz mais, amado. Nós já estamos no Santo dos Santos, metaforicamente, né? Porque o véu se rasgou e o caminho foi aberto. Então nós já estamos no santo lugar. E o santo lugar está em nós. Isso é que é interessante. Nós estamos no santo lugar, o santo lugar está em nós. Porque Deus habita em nós. Então veja, vamos ver aqui algumas referências bíblicas. Salmo 91, versículo 1. Deixa eu colocar aqui para a gente ler junto. Salmo 91, versículo 1. Veja só, aqui é um salmo que nós também entendemos que é uma palavra profética para a nova aliança, que já se cumpriu. Você vai ver isso. Vamos ler. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
À sombra do Onipotente descansará. Note que está aqui no futuro, descansará. Eu digo, já descansamos no Senhor. Já temos esse chamado. Já estamos no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, se nós já estamos no esconderijo do Altíssimo, nessa nova aliança, então nós já estamos no Santíssimo Lugar. Vocês percebem? Então você não tem que falar, Senhor, leva-me para o Santíssimo. Não, você já está lá, você já é santo com o Senhor. Entende isso? O Senhor já te fez santo, Ele habita em você. Você já está no santo lugar, você já está escondido. Você quer ver o cumprimento disso? Colossenses 3:3, vamos ler. Veja aí, ó. Porque já estás mortos e a vossa vida está o quê? Escondida com Cristo. Vocês estão vendo que está aí frisado? Escondida com Cristo em Deus. Ou seja, o esconderijo do Altíssimo, que foi profetizado lá pelo salmista no Salmo 91, já é uma realidade. Vocês notam que as pessoas ficam hoje, entre aspas, rezando, né? O Salmo 91, repetindo, fazendo uma vã repetição. Eu fiz muito isso, né? Que eu fui pentecostal. Na época de pentecostal, eu vivia sempre rezando, né? Esse Salmo 91, fazendo essa vã repetição a vida toda, como se fosse um salmo de proteção, né? Um salmo protetor, uma coisa assim. E eu vivia nisso, né? Eu e os irmãos na época, tanto que eu cheguei a decorar o salmo, eu sei ele de cor e salteado. De tanto que eu repeti aquilo, muitos de vocês devem ter passado por isso. Só que o Salmo 91 não é um salmo de proteção, como um mantra de proteção. Não, ele é um salmo profético, que já é uma realidade. Nós já estamos no esconderijo do Altíssimo. Você acabou de ler comigo. Já estamos mortos e a nossa vida está escondida com Cristo. Então você já está no Altíssimo, você já está no Santíssimo. Então, fazer esse pedido que a canção faz, na nova aliança, não faz sentido. Se fosse na antiga, se essa canção fosse composta na antiga aliança, antes da cruz, ela faria sentido, né? Mas depois da cruz não faz, na graça não faz. Nós já estamos no santo lugar, no Santíssimo. Já estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Hebreus 10:19. Vejam só, vamos ler junto aqui. Aí, ó. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Aqui é um chamado, né, para a igreja assumir a sua posição. Aqui, no caso, no contexto, é porque a carta para os hebreus, né, ela tinha o intuito de fazer os hebreus acordarem para a graça. O motivo da carta é esse. Nós temos, inclusive, em nosso canal, um estudo que fala disso. É só você procurar aí no nosso canal depois. O motivo da carta aos hebreus. Esse estudo é maravilhoso. Pesquisa depois aí no nosso canal e assiste. O motivo é esse, é fazer com que os hebreus acordassem, os judeus acordassem para a graça. Então, o que Paulo está dizendo? Os hebreus, saiam desse aprisionamento da lei. Vocês não têm mais que cumprir e viver debaixo de lei. Entrem no santo lugar. Por quê? Porque o caminho estava aberto. Ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. E aí no contexto diz, né, pelo novo e vivo caminho que ele nos inaugurou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então o caminho foi inaugurado, o santíssimo lugar foi aberto, nós já estamos nele, ele está em nós. Já somos perfeitos em Cristo, espiritualmente falando. Na carne temos defeitos? Claro, todos têm. Né? E se você deixa a sua carne à vontade e faz o que ela quer, ela acaba trazendo mais consequências para a tua vida terrena aqui. Agora, no que tange a eternidade, não. A carne não pode mais arrancar a nossa eternidade, destruir a nossa salvação. Isso não existe. Nós controlamos a carne por uma questão de agradar a Deus, claro, obviamente, que esse é o chamado, e também para não trazer consequências ruins para a nossa vida. Agora, nossa eternidade está garantida, porque o Senhor já nos tornou santos. Você leu comigo. Então, essa história de que purifica-me, Senhor Jesus, com teu sangue, não faz sentido, já foi feito. Me leva para o Santíssimo. Não faz sentido. Né? Tem uma canção que não é essa, eu posso até avaliar essa também depois, né? Que fala, me leva além do véu, além do véu. Então você está antes? Se você pede para ir além do véu, então você está antes. Vocês percebem que isso não faz sentido à luz do Evangelho? Nós não estamos antes do véu, já atravessamos.
Estamos na graça, sabe? Deixa eu ver aqui o finalzinho da letra, né? Então, purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo. Eu não sou merecedor deste amor, mas sei que tua graça me basta. Essa frase aqui é perfeita, né? Sei que tua graça me basta. Quanto a ser merecedor, há um ponto interessante que eu queria destacar aqui. É evidente que nós, por nós mesmos, não somos merecedores, obviamente. Mas eu quero abrir um parêntese ou colocar um asterisco nessa frase. Como filhos de Deus, eu diria que sim, nós merecemos receber. Isso parece contraditório, veja que eu vou explicar. Por quê? Porque nós somos co-herdeiros. Percebe? É interessante a gente pensar nisso, né? Porque às vezes a gente fala, e é interessante a gente falar, no sentido da humildade, né? Poxa, eu não mereço. De fato, por mim mesmo, eu jamais mereceria. Nós, jamais teríamos capacidade para alcançar qualquer coisa espiritual, salvação, bênção espiritual. Jamais. Mas se você pensar em você mesmo como filho, aí você pensa, poxa, Jesus me fez merecedor. Não por mim, pelas minhas obras, pelos meus méritos, não. Mas porque ele me tornou filho de Deus. Percebe? E todo filho merece a herança. Por ser filho, entende? Só por isso. Só pelo fato dele ser filho, ele se torna merecedor de pegar o seu quinhão de uma herança. Né? Então, imagine que há um pai, né? Ele tem 2 filhos, e de repente esse pai vem a falecer, ele deixa uma grande herança. Os 2 filhos, eles têm o direito de pegar a sua parte. Sim ou não? Né? Eles merecem, não porque eles se esforçaram, porque a herança, né, foi o pai que construiu, vamos dizer assim. Então os filhos, eles não têm merecimento na conquista, mas no fato de serem filhos. Vocês estão entendendo o meu ponto? Eu acho que sim, né? Então quando a gente fala assim, eu não sou merecedor, a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu não sou merecedor. Bom, depende do ponto de vista. Se você está falando que você não é merecedor no sentido de que você não tem capacidade para alcançar, não teria, né? Qualquer capacidade para alcançar essas bênçãos que Deus já nos deu, eu até concordo. Nenhum homem é merecedor de nada por suas obras, entende? Mas se você pensar do ponto de vista que você é filho de Deus, né? Você foi adotado como filho do Senhor, sempre foi filho no Espírito e nesse mundo foi adotado. Se você pensar nisso, aí você entende. Não, eu mereço sim como herdeiro. Não porque eu tenho méritos na conquista, mas porque o Senhor me fez herdeiro, co-herdeiro com Cristo. É bom a gente observar isso, né? É um detalhezinho importante. E aí ele encerra, mas eu sei que a tua graça me basta. Claro, essa frase é perfeita e maravilhosa e tem tudo a ver. Então vocês observem, amados, né? O cuidado que a gente tem que ter com essas canções é tremendo, né? Tem que haver um cuidado muito grande com essas canções. Porque a gente acha que está louvando a Deus e não está. São canções que cantam coisas da antiga aliança. Então essa canção, para mim, ela está reprovada no que se refere ao Evangelho da Graça. Ela não está em linha com o que o Evangelho da Graça nos revela.